Do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Estou passando aqui para lhes deixar uma breve reflexão bíblica de um texto bem conhecido, diga-se de passagem, da palavra de Deus, descrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Palavras do apóstolo Paulo que nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quero chamar sua atenção para a expressão de Paulo, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu entendo, nesta expressão bíblica do apóstolo Paulo, a primeira aplicação que eu quero extrair e compartilhar com vocês nessa tarde é esta. Quando Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, a primeira aplicação é essa. Paulo, obviamente, não se achava único, exclusivo. Paulo não se achava a última bolacha do pacote, como se diz popularmente. Paulo, ele está reconhecendo que ele não é único, que ele não é exclusivo, que além dele tem Apolo, que também era um instrumento, um vaso de Deus. Em segundo lugar, a segunda aplicação que eu extraio deste texto, deste versículo, para compartilhar no seu coração, Paulo, ao verbalizar e dizer: eu plantei, Apolo regou, Paulo também não era invejoso, Paulo também não tinha dificuldade de reconhecer o ministério alheio, Paulo também não via dificuldade em reconhecer a capacidade alheia, porque quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, ele está reconhecendo que Apolo também era um instrumento de Deus. Apolo também era um vaso ungido nas mãos do Senhor, capacitado por Deus. Então, duas coisas importantes que convém notarmos aqui neste versículo é que Paulo não se achava único e exclusivo e também não invejava a competência alheia e não tinha dificuldade em admitir o ministério do seu irmão. Parafraseei com as palavras do médico Lucas, que escreve o evangelho que leva o seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas registra acerca de Estevão, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que Estevão era um diácono, cheio do Espírito Santo e exímio pregador da palavra. Observe o detalhe da expressão de Lucas ao classificar o diácono Estevão. Ele vai dizer que Estevão era exímio pregador, ou seja, ele pregava com maestria, com perfeição, e não era melhor que ninguém, mas Lucas também não tinha essa dificuldade de admitir as virtudes do seu próximo, de admitir o ministério do seu irmão, a competência alheia. Mas o mais importante na expressão de Paulo é quando ele finaliza dizendo: mas Deus deu o crescimento. Portanto, todos somos importantes na obra e no reino de Deus, todos recebemos de Deus algo muito especial, e devemos utilizar o dom que temos, a chamada que temos, o ministério que temos, obviamente, para edificar o corpo de Cristo e para glorificar o cabeça do corpo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conforme Paulo em 1 Coríntios 12, na descrição dos dons espirituais, ele vai dizer que os dons foram dados para o bem comum do corpo, isto é, para a edificação de toda a igreja do Senhor, não para nos vangloriar, para nos exaltar, para competir, para disputar, mas a finalidade e o objetivo dos dons espirituais é edificar a igreja, o corpo de Cristo. Então Paulo era plenamente consciente disto, por isso ele não via dificuldade, não tinha dificuldade de admitir o ministério e a competência do seu irmão, e nem também se achava a última bolacha do pacote, não se achava único, não se achava exclusivo, mas ele conclui dizendo: Deus dá o crescimento. A glória não é para Paulo, não é para Apolo, a glória é para Deus. Os dons que temos, o ministério que temos, por mais profícuo que seja, por mais abençoado que seja, por mais reconhecido que seja entre os homens, a glória não é nossa, a glória é de Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Deus. Então que nós façamos das palavras do apóstolo João as nossas essa tarde. Convém que eu diminua e que ele cresça e que o Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe.